Qual é o seu sonho? O que o sonho representa para você? Essa é uma dinâmica muito importante que eu faço em todas as dinâmicas ao trabalhar com a inteligência da Terra, que é a primeira inteligência para entender como que funcionamos na inteligência do verde. O que eu sonho? O que você sonha? E quando a pessoa vai buscar esse sonho, ela vai encontrar algumas barreiras dentro dela mesma, segundo as suas crenças, para entender o que é um sonho. Porque nós temos a ideia de sonho, tipo, dormiu e sonhou, sonho é uma coisa que não existe, sonho é uma coisa que sonhou que vai acontecer, ele é um sonhador, como se fosse uma fantasia. E pode ser exatamente o aspecto negativo dessa frequência. O sonho, ele representa aquilo que, sim, que eu estou sonhando, mas pode ser visto como algo fantasioso e não ser um sonho verdadeiro. Porque o sonho verdadeiro é o sonho da manifestação, da multiplicação daquele ser, como ele multiplica algo para o mundo, como ele divide, ele multiplica, sabe? Ele expande uma energia num todo, porque um sonho não é só para si, ele trata de manifestação profunda. E tem duas outras características, sabe, do verde, que faz parte do alimento, mas não é o sonho, que tem a ver, primeiro, a necessidade e os desejos, segundo os desejos. Necessidades e desejos são muitas vezes colocadas como se fossem sonhos. Então, se o sonho representa, na verdade, o grande alimento da alma, aquilo que alimenta a alma do indivíduo, então, nossa, o indivíduo que sonha. Então, para a gente entender o conceito do sonho, sonha com o quê? Onde é que está o lugar do sonho? Então, eu entendi esse sonho como um elemento construtivo, porque é um sonho que está expandindo. As outras duas características são as necessidades. A necessidade, ela é aquilo que a pessoa precisa para viver, ela está na outra área do cérebro, tá? Então, por exemplo, eu falei, eu tenho um sonho de ter uma casa. Aí pergunto, mas você já tem uma casa? Não, não tenho uma casa. Então isso não seria uma necessidade, sabe? Então não está aqui nesse lugar, uma necessidade por ter um lugar para morar, você acha que ter o seu lugar, faz parte das necessidades que o seu cérebro vai entender para te dar vida, para te proteger, para você sobreviver, são parte, então tudo que está na área da necessidade é tipo, isso eu necessito para sobreviver. É uma necessidade. Então, quais são as necessidades que eu tenho e como que eu lido com essas necessidades? Eu posso ampliar essas necessidades. E tudo que cair dentro desse lugar das necessidades, eu vou ter um circuito inteiro de energia funcionando para que as minhas necessidades básicas sejam atendidas. Necessidades básicas, sabe? Então aqui eu tenho que comer, dormir, ter uma casa, um lugar, tudo minha necessidade de saúde, necessidades básicas para serem atendidas. Então, mas eu tenho um sonho de ter uma casa. Já tem uma? Já. Então, eu já tenho a minha necessidade básica atendida. O que eu quero, então? Eu quero mais uma casa, que eu quero uma casa na praia. Então, eu tenho um sonho de ter uma casa na praia. Mas o que isso aqui vai impactar no mundo, você ter uma casa na praia? Se sonha para todo mundo? Alguém vai desfrutar disso, né? Tem como é que distribui? Não, isso é um desejo. Tá tudo bem, pode ter desejos também, não é nada contra. Só que eu falo, nossa, eu desejo ter uma casa na praia. Então, eu tenho uma casa, a minha necessidade básica está cumprida, certo? E eu tenho desejo de ter uma casa na praia para o meu prazer, para o meu desfrute, não seja lá o que for, mas é um desejo. Entrou aqui. Não é ainda um sonho. Porque o sonho, então esse espaço de verde para entender que o sonho é algo que vai levar e elevar você, o seu legado que você está deixando, a ampliar de tal forma esse sonho que ele multiplique e que ele seja significativo também para o mundo. Então, quando você vê esse sonho, ele vai projetar no mundo. Então, o sonho é uma projeção. Ele é um sonho, ele foi projetado de um lugar. Mas que sonho é esse, então? Como é que eu vejo o sonho?
Já consegui identificar outros lugares que eu disse, e aqui olhando só para o sonho. Como eu vejo o sonho, eu preciso então começar a desenhar. Pega um papel e desenha assim, o que eu sonho? O que eu sonho? E tira de dentro de você. Depois você pergunta, esse sonho é uma necessidade? Esse sonho é um desejo? Ou esse sonho é um sonho? Então, que sonho é esse? Qual que é a ideia, a ideologia desse sonho? Qual a intenção desse sonho? Qual a ideia que está aqui? Então, quando eu digo assim, ó, por exemplo, Nelson Mandela sonhava, tinha o sonho de ver o povo dele livre, com justiça, ele tinha um sonho, porque ele acreditava a ideia, ele acreditava nesses direitos humanos, de igualdade, ele acreditava que era justo. Então, a ideia que o amarelo representa, essa inteligência de ter a ideologia clara, a lucidez, para discernir, para poder mostrar, falar, expressar claramente qual que é a sua ideia, o que você acredita, qual que é a crença dominante para você, sabe? E aí fazer o seu coletivo de crença e falar, eu acredito nisso, essa é a minha ideia de vida, esse é o meu ideal de vida, é a minha ideologia de vida. E nessa minha ideologia, segundo esta minha ideologia, eu tenho sonhos. Sonhos que eu gostaria de que crescessem, que outras pessoas pudessem ser beneficiadas com isso. Então vem aqui de uma ideia. Qual que é a ideia inicial? Vem de uma ideia. Qual que é a ideologia? Como é que eu tenho essa ideia? O que eu acredito? Então, exemplo, eu acredito que cada pessoa tem condições de ser um gestor eficiente da sua vida e multiplicar assim os seus recursos de uma forma expansiva, saudável, cheia de dádiva. Então, ele consegue ser um gestor da sua vida. Acredito nesse potencial do amor. Então, eu faço esse movimento, essa é a minha ideia. Poxa, a ideia já começa a imaginar. Imagina o sonho, imagina as pessoas acreditando em si. Imagina se as pessoas possam fazer contato com os seus talentos. Imagina a pessoa poder acessar o melhor lugar dentro dela. Imagina tudo isso. Nossa, que ideia boa, que ideia boa. Nossa, já estou sonhando, imaginando isso lá grande. Posso imaginar muitas pessoas, porque o verde expande. Ele tem um potencial de imaginar, de expandir, de crescer, de criar outras realidades. Eu estou aqui com a minha ideia. Então, para que essa ideia que multiplica, que cresce com tudo isso, aconteça, a gente precisa do marrom, que é colocar aqui o elemento de colocar essa ideia na prática. Então, o que o marrom representa entre a ideia e o sonho? O propósito. Ok? Então, muitas vezes a pessoa tem uma assim, qual que é o meu propósito na vida? E se busca muito propósito, então eu queria que você pensasse tudo que você pensou de propósito, deixasse aqui guardado numa caixinha linda de ouro, só para a gente poder pensar no propósito aqui nesse contexto. E o propósito aqui nesse contexto está dizendo, o propósito, ele é a ação que direciona a ideia para a realização final. Então, o propósito é agir. Que tipo de ação vai ser? Então, essa ideia que eu tive, eu vou fazer como? Marrom. Como eu vou fazer isso daqui? Qual que é o propósito dessa ideia? Qual o propósito dessa ideia? Então, se eu acredito que cada pessoa tenha em si um potencial de autogestão, de poder pessoal, eu tenho uma ideia. Qual o meu propósito com essa ideia que eu quero fazer? Aí meu propósito é acolher o outro, amparar o outro, orientar o outro, educar o outro. Qual o caminho, qual o propósito que eu tenho com essa ideia? Porque aqui vai direcionar o propósito, que é a ação da ideia, e essa ação vai multiplicar, ela vai acontecer. Então, a ideia é uma ideia cujo propósito está direcionado, a tendência é a multiplicar. Eu tenho uma ideia de fazer um lápis,
com o propósito de fazer canetas, de fazer a fábrica aqui. Eu crio esse propósito, ponho aqui para fazer o tanto de caneta e multiplico o lapisinho para várias crianças em várias escolas. Entendeu? Então, cada ideia passa por um processo qual vai ser a execução para ela multiplicar. Então, quando eu estou procurando qual a minha ideologia no mundo, como eu quero ser visto, como eu quero ser lembrado quando eu fui embora aqui da Terra. Ah, eu fui embora da Terra. Oi, terráqueos, conta para mim. Como é que era fulana aqui? Que ideia tinha? Qual propósito tinha? Como é que multiplicava? Como é que distribuía com o todo? Porque a parte que você faz para você mesmo, para suas necessidades e para os seus desejos, são duas partes para você. Mas a parte que você faz aqui é a parte sua para o mundo. Qual que é a parte sua para o mundo? Já que para você tem duas partes. Necessidades e desejos. Então aqui cabe um mergulho profundo para poder entender que lugar é esse, que ideologia eu tenho, qual é o meu propósito para minha ideologia. Não é só procurar o propósito, eu tenho que procurar a minha ideologia primeiro. Não tem que saber o que eu vou fazer, eu tenho que saber como, para quê, que ideia que eu vou colocar, como eu vou colocar essa ideia, porque eu vou cuidar dela para ela multiplicar para mim e para o mundo. Aqui que a vida começa a ter um sentido. Quando você fala, eu fui embora da Terra, porque nós entramos na Terra, vestimos esse corpo, estamos aqui, ó, dentro de toda a estrutura que é da Terra, mas eu tô com clareza do meu lugar na Terra, tô clareza do meu propósito e tô com clareza de como eu quero multiplicar minha potência no mundo. Não tô com clareza ainda? Então vamos estudar, vamos dedicar. Vamos olhar para isso, vamos fazer as ferramentas que propomos aqui no nosso método e você vai avançar certamente, porque você pode. Eu acredito que você pode. Já criei um como, através de um método eficaz, você pode florescer e multiplicar lindamente a sua luz na vida e no mundo. Eu acredito em você. Porque para mim você já é, mas talvez você ainda não acredite, porque esteja alimentando ideias tortas de que você não tem valor, nem tem lugar no mundo, nem tem merecimento. Mas isso não é uma verdade, isso é algo distorcido dessa trindade. Quando a ideia está torta, eu não tenho minha própria ideia, não sei bem quem eu sou, então estou reproduzindo ideia de outros, tenho um propósito guiado, não sei pelo quê, talvez pela maioria, e aí tenho fome de tudo, tenho pressa de tudo, vivo na ilusão. Então toda essa energia, ela acaba sendo uma energia que destrói. Você está na Terra mesquinho. Podemos passar pela Terra e desfrutar coisas boas da Terra? Sabe? Para a gente, olha, para as nossas necessidades, para os nossos desejos e ainda criar sonhos que multipliquem com o mundo e com as pessoas? Uau! Eu acredito que tudo é energia, que toda energia vibra em diferentes frequências, ou em alta frequência, ou em baixa frequência, e vai resultar no meio. E elevar a frequência é uma escolha que podemos fazer. Fora no mundo, começando por dentro. Porque eu serei um elemento transformado no meio. A mudança que eu quero ver lá fora começa em mim, como dizia nosso amado Mahatma Gandhi.